Olá meninas, olá rapazes, tudo bem? Então, conforme prometido, eu vim aqui para resolver os problemas sobre potencial elétrico que não tem gabarito na página 153 e 154, beleza? Então vamos rapidamente aqui, ó. Você já deve estar com a sua apostila aí na página 153 e 154, né? Vamos lá, atividade número um. Bom, antes de eu resolver essa atividade número um, eu quero te mostrar uma coisa importante. Eu estava dizendo para você o seguinte, olha, se eu tenho uma carga elétrica aqui, e eu tenho um ponto P aqui, o potencial nesse ponto é KQ dividido por D, ok? O potencial. Lembre-se que o potencial é a capacidade que este ponto tem de fornecer para uma outra carga que eu for colocar aqui uma determinada quantidade de energia. Então eu vou botar uma outra carga Qzinho aqui assim. Quando eu botar essa carga Qzinho, aí essa carga Qzinho passa a ter uma energia potencial. Essa energia potencial é K, Q sobre D. Como é que eu cheguei nessa expressão aqui? Ora, porque você sabe que F, a fórmula, a força é igual a KQQ sobre D2. Só que se eu pegar de um lado e de outro e multiplicar por D desse lado e D desse lado, aqui eu vou ficar o seguinte, ó, F vezes D, trabalho. Aqui eu vou cortar esse quadrado com esse D, K, Q sobre D. Beleza? Só que, como eu disse para vocês, o trabalho existe quando existe uma variação da energia. Então, eu vou dizer que a variação da energia potencial, ou a energia potencial, é K, Q sobre D. Então, aqui é da onde vem. E daqui é de como elas vieram. Então, vamos lá, hein? Quando você for calcular o potencial em um ponto, você só usa uma carga, é a carga fonte. Quando eu quiser calcular a energia potencial que essa carga adquiriu, aí estão dois. Porque a energia, você precisa de duas cargas. Não existe energia de uma carga só. A energia tem que ser entre duas cargas, a energia potencial. Muito bem. Sendo assim, a gente vai começar com esse problema número um. E ele diz assim, olha, um sistema formado por três cargas pontiformes iguais, colocadas em repouso nos vértices de um triângulo equilátero. Então eu tenho um triângulo aqui, certo? Esse é o triângulo. Ele é equilátero, então se essa medida aqui é D, aqui é D, aqui é D. Eu vou colocar três cargas iguais aqui, ó. Carga aqui, carga aqui, carga aqui. Certo? Se elas são iguais, eu também não estou importando muito se os sinais delas quais são ou não, mas eu vou colocar se elas são iguais em módulo e em sinal. Ok? Muito bem. Se elas estão assim, essas três cargas formam um sistema que tem uma energia potencial eletrostática igual a U. Gente, olha bem. Se a energia, se a energia é K, a energia potencial, K, Q sobre D, para calcular o potencial, eu preciso de duas cargas. Então, entre essas duas aqui, eu tenho uma DDPU. Entre essas duas, eu tenho uma DDP, não, eu tenho uma energia potencial 1, certo? Aqui eu tenho uma energia potencial 2. E aqui eu tenho uma energia potencial 3. Ou seja, a cada par de cargas eu tenho uma energia. Porque a energia depende de duas cargas. Olha só você olhar para a fórmula. Ó. Depende de duas. Só que como as cargas são iguais e as distâncias também são iguais, já que o triângulo é equilátero, eu posso dizer que a energia total, que ele chamou de U, é a energia potencial 1 mais a energia potencial 2 mais a energia potencial 3. Certo?
Como elas são iguais, essas três energias, elas são iguais porque são o mesmo par de cargas e a mesma distância. Então eu não preciso fazer distinção aqui entre elas. Logo, a DDP vai ser igual a 3 vezes uma delas. Ou seja, 3K Q sobre D. Certo? Essa é a energia potencial acumulada nesse sistema aqui. Tudo bem? Que eu posso chamar isso aqui também, se eu quiser, eu posso chamar isso aqui de Q ao quadrado, né? Já que é Q vezes Q e elas são iguais, eu posso chamar de Q ao quadrado. Ok. Só que agora ele vai substituir uma dessas cargas. Vamos ver aqui, ó. Por 2Q. Então agora eu vou ter 2Q aqui. Não é mais Q. Então como é que nós vamos ter? Ó, entre essa aqui e essa, eu vou ter uma certa EP1. Entre essa e essa, a mesma energia. Porque, ó, mesma carga, 2Q, 2Q e Q. A mesma distância D, mesma distância D. E entre essas duas aqui, aí é diferente, porque aqui não é 2Q, é Q e Q. Repara, 2Q com Q, 2Q com Q. Aqui não, aqui é Q com Q. Então essas duas aqui formam um par que dá uma energia, essa aqui também dá a mesma energia. Então é a mesma. Essa dá uma outra energia. Agora, o novo sistema passa a ser o seguinte: o novo sistema passa a ser 2 iguais, 2 é P1, mais é P2. Então vamos substituir aqui, ó. A P1 é K2Q vezes Q dividido por D, né? É duas dessas. Mais essa aqui, que é K2, aliás, Q e Q, dividido por D, certo? Então aqui nós vamos ter 2 vezes 2, 4. Então a nova DDP vai ser igual a 4K, Q ao quadrado, não é isso? Q vezes Q ao quadrado sobre D, mais K, que é o quadrado, sobre D, ou seja, 5. 4Q2D é mais 1Q, KQ2D é igual a 5KQ2D. Ou seja, essa se eu substituir esse valor aqui, ó, Q2 por 1 sobre 3, né, porque aqui é 3, então a nova DDP em relação àquela vai ser igual a 5 sobre 3, porque essa aqui é multiplicada por 3, certo? Essa é a resposta correta que está na letra C. Bacana? Letra C. Pronto para você tirar o print. Mas o que é importante aqui? É você sempre lembrar. O cálculo é importante? Ele é, mas ele não é o fundamental. Né? O cálculo é uma questão da gente treinar. O fundamental aqui é você perceber que se eu aumentar uma das cargas, o par, porque é sempre formada a energia sempre com par, aumenta a sua energia potencial. Então eu tenho energia potencial aumentada neste par e neste par, porque essa aqui forma par com essa e forma par com essa. Agora esse par não teve a sua energia aumentada, permaneceu essa aqui. Então energia é sempre com par. Beleza? Vamos para a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte, olha, eu tenho duas cargas, uma aqui, uma aqui. Aqui eu tenho um ponto C e aqui eu tenho um ponto D. Certo? Muito bem. Se as medidas que ele me passou aqui são, essa medida aqui é 3 milímetros.
e aqui é 4 milímetros, então é porque essa diagonal aqui vai medir 5 milímetros, por causa do triângulo 3, 4, 5, beleza? Aí ele diz assim, ó, nos vértices A e B do triângulo ilustrado, do retângulo ilustrado aqui, ó, aqui é A e aqui é B, do retângulo ilustrado a seguir, estão fixas cargas elétricas pontiformes QA, essa carga A, de 3 vezes 10 elevado a menos 2 microcoulombs, e QB, que vale 6 vezes 10 a menos 2 microcoulombs, respectivamente. Considerando que a constante eletrostática no vácuo K igual a 9 vezes 10 a 9 Newton metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado, né? E que o potencial elétrico de referência correspondente a um ponto muito distante, quer dizer, muito distante no infinito, né? Então eu vou pegar a diferença de potencial desse ponto para um ponto no infinito. Como o potencial elétrico é igual a Kq sobre D, um ponto cuja distância esteja no infinito, né, o potencial no infinito, é igual a zero, porque se eu pegar qualquer número e dividir por infinito, ele se aproxima de zero. Então, o potencial no infinito é zero, certo? Então, ele quer saber qual é a diferença de potencial de C para D. É isso que ele quer saber, essa diferença de potencial. Então, vamos lá no ponto C. Vamos pensar no ponto C. O que nós vamos ter no ponto C? O potencial do ponto C vai ser o potencial gerado pela carga A mais o potencial gerado pela carga B, certo? Gerado pela carga A é K que é A sobre D. Esse D é 3 milímetros. O da carga B vai ser K, né, QB, dividido por 5 milímetros. Eu vou chamar aqui de dB, que eu vou chamar de dA. Então, da carga A para o ponto é 3 milímetros. Da carga B para o ponto é 5. Substituindo os valores aqui, nós vamos encontrar o seguinte. Já tinha feito essa conta. Ó. Aqui vai dar 9 vezes 10 a 9. A carga aqui vai ser 3 vezes 10. 3 vezes 10. Aqui é micro. Micro é menos 6, não é isso? Micro é menos 6. Com 10 a menos 2, vai dar 10 a menos 8. Dividido por 3 milímetro. Mili é 10 a menos 3. Mais. Cá de novo. 9 vezes 10 a 9. A carga B é 6 vezes 10 a menos 8. Lembro de novo, ó. Micro é 10 a menos 6. 10 a menos 6 com 10 a menos 2 dá 10 a menos 8. Dividido pela distância de B até o ponto C, porque eu estou querendo um referencial dessa carga B no ponto C. Então é 5 vezes 10 a menos 3. Se você fizer essa conta, você vai encontrar que o potencial no ponto C é 19,8 vezes 10 elevado a 4 volts. Então, nesse ponto C, nós temos um potencial aqui de 19,8 vezes 10 a quarta volts. Nós vamos fazer a mesma coisa com o ponto B agora. Beleza? Então, tira um print aqui que eu vou apagar tudo aqui. Tirou? Bom, então vamos lá. O potencial no ponto D, olha como é que eu vou mudar. Vou até mudar com uma outra cor aqui, que é para você enxergar legal. Ó, o potencial no ponto D também vai ser o potencial do ponto A e o potencial do ponto B. Só que quem é que vai ser diferente aqui? O que muda para cá? Muda que a distância de B para D, que era 5, passa a ser 3. Então aqui vai passar a ser 3. E o ponto C e a carga B, né? A carga A, que para C estava 3 milímetros, era 3, para D vai passar a ser 5. Então vai mudar isso aqui. Ó. Então muda o valor da distância. Né? Quando eu mudo desse ponto para esse,
eu mudo a distância em relação às cargas apenas. Então, essa conta aqui agora, no ponto, aqui vai ser o ponto D, esse valor aqui agora vai dar 23,4 vezes 10 elevado a 4. Certo? Então, quanto é que vai valer VC menos VD? Ora, VC menos VD vai ser igual. Bom, VC, nós fizemos a conta aqui, deu 19,8 vezes 10 a quarta, menos o VD, que é 23,4 vezes 10 a quarta. Ou seja, VC menos VD vai dar, então, menos 3,6 vezes 10 elevado à quarta volts. A resposta está na letra E. Certo? Então, observa bem. Esse tipo de exercício aqui é o exercício que você vai esperar na prova Enem? Não. Então, olha bem. Não é o exercício que você vai esperar na prova Enem. Mas qual a importância desse exercício? A importância é a gente poder identificar o potencial no ponto e saber calcular a diferença de potencial. Essa é a vantagem desse exercício. É você perceber a mudança da distância da carga até o ponto e depois perceber o que é uma diferença de potencial, uma DDP. Certo? Aqui, ó. Que quando eu estava falando do ponto C, a distância para A era 3, agora para D, a distância de A é 5. Em relação ao ponto B, inverte-se as distâncias. E a diferença de potencial é o potencial de um menos o potencial do outro. Muito bem. Exercício número 3. Exercício número 3. Estou dando uma ajeitadinha na luz aqui. Número 3, ó. Nós temos aqui uma carga Q, temos uma superfície aqui, uma superfície aqui. O ponto A e o ponto B. 5 volts, 3 volts. Meus amigos, para esse exercício eu quero sua atenção. Para esse eu quero mais atenção. É o mais fácil, mas ele é o mais importante. Os primeiros exercícios, eles são bons para a fixação do conceito do que é energia, potencial elétrica e sobre a relação dos potenciais com as distâncias. Para a fixação do conceito. Agora esse não. Esse tem uma aplicação direta numa questão que pode ser uma questão do Enem. Então preste atenção aqui, ó. Uma carga elétrica positiva aqui gera um campo elétrico à sua volta. Duas superfícies equipotenciais e o percurso de uma carga elétrica Qzinho igual a 2 microcoulombs. Então aqui, Qzinho igual a 2 microcoulombs. Que se desloca de A para B estão representados na figura. Então uma cargazinha vai se deslocar daqui para cá. Ok? Essa carguinha que vai se deslocar aqui, ela tem 2 microcoulombs. Essa carga aqui é a carga fonte. Ok? Agora, eu sei algumas coisas antes de fazer a conta. Eu sei que essa carga aqui é positiva. Eu sei por dois motivos. Primeiro, porque gerou potencial positivo. Porque se ela fosse negativa, aqui seria menos e aqui seria menos. Eu sei que o potencial aqui é maior do que aqui. Ó. O potencial próximo, quanto mais próximo da carga positiva, ele é maior do que o negativo. Então, ele quer saber o seguinte: qual o trabalho realizado pelo campo elétrico de Q sobre a carga aqui nesse deslocamento? O trabalho, gente, é igual a Q vezes U. Né? Ou seja, é o valor da carga que você está movimentando vezes a diferença de potencial. Então, vamos ver aqui, ó. A carga que você está movimentando é 2
vezes 10 a menos 6, né, que é 2 microcoulombs. O potencial do ponto A é 5 volts e o potencial do ponto B é 3 volts. Quando você fizer essa conta aqui, você vai encontrar mais 4 vezes 10 elevado a sexta joules. Então, agora vamos prestar atenção em algumas coisas que eu quero te dizer. Eu trouxe essa carga de A para B, o trabalho deu esse. Se eu trouxer essa carga de A para B aqui, o trabalho é o mesmo. Isso significa dizer que o trabalho não depende da trajetória. O trabalho depende da diferença de potencial. Depende da diferença de potencial e da carga que está sendo transportada. Então, não importa qual é a trajetória, eu posso pegar essa carga e dar uma volta que eu quiser. O que interessa é de onde eu parti para onde eu cheguei. Então, o trabalho não depende da trajetória. Agora, repara bem uma coisa que eu estou falando para vocês, a resposta desse problema é a letra A. Já está resolvida. Já está resolvida. Agora, deixa eu te falar uma coisa. E se por um acaso eu quisesse fazer o trabalho de B para A? Gente, note bem que essa carga aqui é positiva. Essa aqui também é. Logo, essas cargas vão se repelir. Logo, o movimento dessa carga daqui para cá, ou seja, de um potencial mais próximo para o mais afastado, é um movimento natural. A carga se movimenta naturalmente, se afastando da positiva. Ou seja, a carga positiva se movimenta naturalmente do maior para o menor potencial. Cargas positivas Cargas positivas se movimentam naturalmente do maior para o menor potencial. Claro, ela se afasta da carga. A positiva se afasta da positiva. Então ela procura o menor potencial. A carga negativa faz o oposto. A carga negativa procura sempre os menores potenciais. Isso, os maiores, perdão. Isso de maneira natural. Porque se eu quiser, esse é o movimento daqui para cá, por isso o trabalho foi positivo. Trabalho motor. Agora, se eu quiser pegar essa carga e levar ela de B para A, eu estou forçando uma carga positiva a se aproximar de outra positiva. Então, o trabalho, nesse caso, esse aqui é o trabalho de A para B. Vou deixar bem claro, ó, de A para B. Certo? Agora, o trabalho para ir de B para A, aí é o forçado. Né? Isso aqui é aquilo que eu disse para vocês. É igual assim, ó. Quando uma massa, eu solto essa massa, o trabalho natural dela é de cima para baixo. É do maior potencial para o menor. Se eu quiser que ela suba, ela não vai subir. Se eu impedir, ela não vai. Só se eu aplicar uma força. A minha força é motora, mas a força-peso é resistente. O trabalho da força-peso é negativo na subida. Na descida, a força-peso é positivo. Então, de B para A, eu teria Q que multiplica VB menos VA. Então, olha a diferença. Aqui é VA menos VB, de A para B. Aqui é de B para A. Então, o trabalho de B para A vai ser 2 vezes 10 a menos 6, 3 menos 5. Ou seja, o trabalho de B para A vai ser igual a menos 4 vezes 10 elevado a menos 6, aliás, a sexta, joules. Então, repara, de A para B é trabalho motor. De B para A, o trabalho é resistente. Se eu quiser trazer de B para esse ponto C que está aqui, ó, o trabalho de B para C, ou seja, se B e C têm o mesmo potencial, o trabalho de B para C vai ser igual a Q, que multiplica VB menos VC. O trabalho de B para C vai ser Q, 2 vezes 10 elevado a menos 6. O potencial B é 3 volts e o potencial em C também é 3 volts. Aqui vai dar 0 vezes isso é 0. Então aqui é o trabalho nulo. Então a força elétrica não realiza trabalho quando eu vou
deslocam a carga de um potencial para o mesmo potencial. É necessário que haja uma diferença de potencial para que exista trabalho. Então, note, daqui para cá é trabalho positivo, de lá para cá é trabalho negativo. E daqui para cá é trabalho nulo. Sempre assim, professor? Essa análise vai depender do sinal. Se o sinal da carga for negativa, vai modificar tudo isso aqui, ó. Vai modificar a conta. Vai modificar aqui, ó. Se essa carga aqui for uma carga negativa, aí aqui vai ser negativo, aqui vai ser negativo, aqui vai ser negativo. Aqui tanto faz, vai dar zero do mesmo jeito aqui. Mas aqui vai inverter. Aqui vai ficar positivo e aqui vai ficar negativo. Se não, vejamos. Se essa carga agora for uma carga negativa, o trabalho, se ela é negativa, ela tende a se aproximar da carga e não se afastar. Então, de A para B seria forçado. Ó, aqui seria menos, aqui seria menos vezes mais, aqui seria menos. Então, o trabalho aqui seria resistente. Ou seja, afastar uma carga positiva negativa da positiva é resistente. Agora, de B para A, aí aqui ó, seria negativa, aqui seria mais. Tá vendo? Aí seria trabalho motor. Por quê? Porque o elétron, ou uma carga negativa, tende a se aproximar da positiva. Em relação ao campo elétrico, repare que o campo elétrico ele é assim, ó, e continua valendo aquela nossa observação. Cargas negativas se movem naturalmente contra o campo elétrico. Se ela fosse positiva, seria a favor do campo elétrico. Outra observação é que para onde aponta o campo, o potencial diminui, ó. Mais 5 para mais 3 diminui para onde aponta o campo. Ok? Então, essa questão 3 é uma questão que você precisa não apenas resolvê-la, você precisa dominar. Desculpa. Então, essa questão 3 você bota um coração gigante do lado dela. Não é uma questão para você resolver, é uma questão para você dominar as relações matemáticas que estão nela, os resultados e a interpretação dos resultados que você fala. Porque isso é a origem da corrente, do conceito de energia elétrica. Então, número 4. Muitos são os fenômenos naturais capazes de provocar a morte de inúmeras pessoas e de destruir edificações que estejam em seu caminho, como furacões, vulcões e erupção. Porém, mesmo sendo eventos destruidores, sua frequência não é tão alta em todo o globo terrestre, pois dependem de fenômenos ideais que ocorrem em localidades específicas. Todavia, outros fenômenos são comuns e frequentes em todas as localidades da Terra, como as tempestades elétricas, que são, ao mesmo tempo, assustadoras, fascinantes e perigosas. Um verdadeiro espetáculo de beleza e força da natureza que tem muita física envolvida. Com base nos princípios físicos envolvidos, é correto afirmar que... eu postei aqui no meu canal no YouTube um pequeno vídeo falando sobre como você tem que interpretar uma tempestade a partir do conceito de campo e de campo elétrico e de diferença de potencial. Então vale a pena você assistir e dar uma curtida lá. Então vamos analisar aqui. Número 1. O raio é uma descarga elétrica que ocorre quando o campo elétrico entre nuvens ou entre nuvem e a Terra ultrapassa o valor da rigidez dielétrica do ar e a rompe, produzindo o som e a luz. É isso mesmo. Né? Entre a nuvem, então vamos ver aqui, ó. Entre a nuvem, vamos supor que essa nuvem ficou positiva e induziu aqui na Terra negativos, então existe um campo elétrico da pose para a nega, um campo elétrico do positivo para o negativo. Esse campo elétrico ele pode ser traduzido como uma rigidez dielétrica, uma dificuldade que as moléculas têm para poder atravessar isso. Mas ele é facilmente rompido por uma carga elétrica, certo? Então, quando a carga elétrica positiva rompe a rigidez e a negativa também, a negativa sobe, a positiva desce. Então, o encontro delas é que vai fazer com que haja o fenômeno aqui do relâmpago. Então, a número 1 é verdadeira. Estamos anotando aqui no campo. Número 1, verdadeira. Número 2,
Admitindo-se que uma descarga elétrica de 3 vezes 10 elevado a 23 elétrons se desloca entre as nuvens em 0,6 segundos, significa que a corrente elétrica é de 8 vezes 10 a quarta amperes. Olha, esse é um conceito que nós ainda vamos trabalhar, mas eu já posso adiantar para você que a corrente elétrica é a quantidade de cargas que se movimenta num certo intervalo de tempo. Eu posso adiantar. Só que esse Q aqui, não sei se você se recorda, é o número de elétrons vezes o valor da carga elementar, que é igual a N vezes E, dividido por T. Se eu substituir esses valores aqui, ó, eu vou ter o número total é 3. Opa, espera aí um pouquinho que eu tenho que voltar para cá. Né? Ah, desculpa, gente. Então, olha só, eu falei tudo para vocês sem mostrar o desenho. Ó, eu estava na câmera errada. Aqui, ó. Aqui ficou positivo, aí induziu negativo na Terra, formou-se um campo elétrico da positiva para a negativa. As cargas positivas a favor do campo, as negativas contra o campo, houve um encontro delas, o raio. Então, a número 1, verdadeira. Número 2, eu estou falando da corrente. A corrente elétrica é a quantidade de cargas num certo intervalo de tempo. Ok? A quantidade de carga é N vezes E, dividido por T. A quantidade de carga, ele me falou aqui que é 3 vezes 10 elevado a 23. A carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E o tempo, ele falou para mim, que é 0,6 segundos. Então, esse valor aqui vai dar 8 vezes 10 a quarta amperes. Esse assunto é um assunto para que a gente possa ver mais adiante. Mas tudo bem, vamos adiantando aqui. O item 3, ele diz o seguinte, ó. Aliás, o item 4. Né? O item 4. 4. A diferença entre condutores isolantes está na quantidade de prótons livres na camada de valência. Não, né, gente? A diferença está na quantidade de elétrons livres e não de prótons. Número 8. Para-raios são condutores utilizados para conduzir descargas elétricas para o solo. Muito bem. Os para-raios, eles são como, por exemplo, uma árvore. Ela sozinha, que ela funciona como um para-raio. Né? Ela sofre a indução como o solo, fica totalmente positivo, e ela vai conduzir, ela vai criar um canal prioritário de raios para ela, certo? Então, os para-raios dos prédios, que estão aquelas anteninhas em cima dos prédios, eles criam um canal prioritário para que as cargas elétricas não caiam aqui, mas caiam nesse ponto. Então, a número 8 não é isso, né? Não é para conduzir. É claro que quando você liga o para-raio de um prédio, por exemplo, vamos colocar aqui um prédiozinho aqui, ó. Vamos desenhar um prédio aqui, ó. Um prédio. E você coloca um para-raio aqui, esse para-raio vai se ligar ali, né? Mas o para-raio, ele serve para criar um canal prioritário, já que ele tem uma grande quantidade de cargas ali, ele cria um canal de captação desses raios. Em vez do raio cair aqui, ele cai prioritariamente lá. O cabo é que vai conduzir as cargas para a Terra. Porque se você não tiver o cabo aqui, ó, ele continua sendo um para-raio e não vai conduzir nada em direção à Terra. Então não é o para-raio quem conduz, é o cabo. Então a número 8 está falsa. A número 16. O poder das pontas, princípio na qual se baseia o funcionamento dos para-raios, estabelece que o campo elétrico na extremidade de objetos pontudos é mínimo. Não, muito pelo contrário. O campo elétrico na proximidade de pontudos é máximo possível. O campo elétrico é máximo aqui, por isso que há essa movimentação de cargas. Então isso aqui também é falso. Ou seja, a soma total de verdadeiros vai dar 3, a 1 e a 2. Muito bem. Ponto para você. Agora vamos falar o seguinte. A energia que se processa aqui, ó, eu vou dar números apenas para que a gente possa compreender melhor. Suponha que o potencial aqui seja de 10.000 volts e que o potencial na Terra seja de 0 volts. Então, há uma diferença de potencial entre nuvem e Terra. Essa diferença vai ser 10.000, vou botar na forma de potência, menos 0. A diferença de potencial entre nuvem e Terra é 10.000 volts. Então, se existe uma DTP,
e as cargas elétricas se movimentam dentro da DDP, existe um trabalho, porque o trabalho é o produto dessa carga por essa DDP. Como eu tenho isso para cada uma carga, como eu tenho milhares de cargas se locomovendo, eu tenho um trabalho muito grande, muito alto. Ou seja, a energia de um raio é uma energia muito alta, né, que se converte em calor e em luz. Questão número 5. No interior de válvulas que comandam os tubos dos antigos televisores, os elétrons eram acelerados por campo elétrico. Supondo que um desses campos uniforme de intensidade é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 4 newtons por coulomb, olha a fórmula dele aí, acelerasse um elétron num percurso, uma distância, né, de 5 vezes 10 elevado a 4 metros. Sabendo que o módulo da carga do elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, a energia adquirida vai ser igual a quanto? Muito bem, ó. Como o trabalho é igual a Q vezes U, né? Aliás, vamos fazer diferente, quer ver? Vamos fazer o seguinte, o trabalho é igual a F vezes D. Vamos começar por aqui. Por que eu vou começar por aqui? Porque eu sei que isso aqui vai ser igual à variação da energia cinética, não é isso? A energia cinética final menos a energia cinética inicial. Só que F é igual a Q vezes E. Lembra? F, força, carga. Passa esse Q para cá, F é igual a Q vezes E. É igual à variação da energia cinética. Por que eu vou manter isso aqui? Porque é exatamente isso que ele quer saber. O trabalho, a variação da energia cinética. Ok? Então, agora eu tenho esses valores de Q, né, que é a carga do elétron, D e E, substituindo aqui, a variação da energia cinética, substituindo os valores, você vai encontrar, já vou dar a resposta para você, que é para a gente não perder tempo. 3,2 vezes 10 elevado a menos 20 joules. Questão número 6. Os avanços da física e da química no final do século XIX e no início do século XX confirmaram que toda a matéria é construída por átomos e moléculas e interagem constantemente entre si através de forças de origem elétrica. Considere uma molécula diatômica iônica na qual um dos átomos tem carga mais E e o outro carga menos E, sendo E 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Se é uma molécula diatômica, eu tenho uma carga positiva de um lado, uma carga negativa do outro. Beleza? Muito bem. Sabendo-se que a distância interatômica de equilíbrio dessa molécula é 2 angstroms, a distância entre elas aqui é 2 angstroms. E um angstrom é 10 elevado a menos 10 metros. Isso eu já expliquei para vocês lá atrás. Um angstrom é igual a 10 elevado a menos 10 metros. Então, essa distância é essa, né? Pode-se dizer que o valor absoluto da sua energia potencial eletrostática vale quanto? A energia potencial é igual a Q dividido por D. A energia potencial aqui vai ser igual, então, 9 vezes 10 a 9. Aqui vai dar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Elevado ao quadrado. Por que quadrado? Já que essas duas cargas é um próton e um elétron, esse E aqui vai ser E e E, já que a cargas são iguais, diferentes sinais, correto? Dividido por 2 vezes 10 a menos 10 metros. Essa energia potencial vai dar 1,2 vezes 10 elevado a menos 18 joules. Essa conta já está pronta para você, certo? Questão número 7. Deixa eu tirar o print. Questão número 7. Vamos lá.
eu vou ter que fazer um desenho aqui. Você vai lendo a questão aí, eu vou mostrar para você esse desenho. Ó. Eu tenho duas placas, certo? Entre essas duas placas existe um campo. Aliás, então, como existem duas placas, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar elas vista de uma outra perspectiva aqui, ó. Uma placa aqui e uma outra placa aqui, certo? Para simplificar o meu desenho, uma outra perspectiva. Se eu tenho um campo elétrico de cima para baixo, é porque essa placa aqui é positiva e essa placa aqui é negativa. Ok? Entre elas há uma distância. Muito bem. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, a descoberta do elétron por J.J. Thomson no final do século XIX foi um marco da física moderna. Seus resultados mostraram que o elétron era uma partícula muito mais leve do que o mais leve dos átomos e possuía carga elétrica negativa. No entanto, o valor dessa carga somente foi descoberto experimentalmente em 1909 pelo físico estadunidense Robert Millikan. A sua experiência constitui-se em lançar pequenas gotas de óleo de massa M. Então, eu tenho uma gotinha aqui que tem uma massa M, certo? Eletrizadas com uma carga Q negativa no interior de um capacitor de placas paralelas distantes de uma da outra, submetidas a uma tensão V. Então, existe uma diferença de potencial aqui também, certo? Por meio do controle de tensão entre as placas, quer dizer, ele pegou aqui e ligou numa bateria, né, aqui o positivo e aqui o negativo. Então, aqui é uma DDPV aqui. Ele conseguiu fazer com que as gotas de óleo realizassem um movimento de queda vertical com velocidade constante. Gente, presta atenção aqui, ó. O que significa velocidade constante? Se a carga tem velocidade constante, eu vou escrever aqui, depois eu mudo a tela. Significa dizer que a aceleração é igual a zero. Deixa eu mudar logo para você ver, ó. Se a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero. Como a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, indica que a força resultante também tem que ser zero. Né? Agora, que força resultante eu tenho aqui? Bom, note que eu tenho dois campos bem ditos aqui. Ó. Aqui eu tenho o campo gravitacional, apontado com G para baixo. E eu tenho o campo elétrico, apontado para baixo. Então, eu tenho a presença de duas forças sobre essa carga. Então, eu vou botar essa carga aqui, ó. Eu vou botar ela aqui para a gente entender melhor aqui. Ó. Sobre essa carga, então, age uma força peso devido à massa e o campo gravitacional. A massa e o campo gravitacional. E, como eu tenho um campo elétrico para baixo e essa carga é negativa, sobre ela atua uma força elétrica no sentido contrário ao campo. Carga negativa, a força é contra o campo. Então eu tenho aqui uma força elétrica que vale Q vezes o campo. Então aquilo que eu sempre mostrei para vocês, ó, força, força, campo, campo, aqui é carga, aqui é massa. Essas são as duas forças. Como eu quero que a força resultante seja nula, eu quero que a força elétrica seja igual à força peso. E agora eu vou desenvolver isso aqui, ó. A força elétrica é Q vezes E. A força peso é igual a M vezes G, certo? Muito bem. Só que o campo elétrico que existe aqui, eu tenho uma DDPU aqui, uma distância D. Este mesmo campo elétrico que tem aqui dentro é igual a U sobre D. Né? Essa é outra fórmula que a gente viu lá, né? A DDP é igual ao campo vezes a distância. Então, eu vou substituir aqui, ó. Q, que multiplica U sobre D. Eu fiz isso no lugar de E, ó. Substituindo E. É igual a M vezes G. Ele quer que você isole o valor de Q. Então, Q vai ser o quê? Ó? M vezes G. Esse D passou para lá multiplicando. MGD. E esse U que estava multiplicando veio para cá dividindo. Essa é a expressão que nós encontramos na letra A. Tudo bem? Muito bem. A questão número 8 desta atividade, eu não vou resolver agora porque nós já estamos com 44 minutos de aula, né?
E a gente tem aí um limite de 50, que seja um limite tolerável. E eu também não considero que essa questão seja importante agora. Presta atenção no que eu vou te dizer. Nós vamos falar sobre cargas de corpos com raios diferentes quando eu falar para você sobre capacitância. Aí eu vou voltar a falar sobre essa questão número 8. Tudo bem? Por hora, eu vou deixar para você as sugestões das questões que eu gostaria que você fizesse. Dessa página 155 em diante, a página 155 e a página 156, eu gostaria que você desse conta de fazer as questões de 1 até 6. Você vai encontrar uma dificuldade na questão número 5. Você vai encontrar. Eu estou te prevendo isso. Você vai encontrar dificuldade na questão 5. Mas não se esqueça que no final dessa apostila, eu vou passar o rodo. Eu vou pegar todas as questões que não têm resolução, que não têm gabarito, e vou resolver essas questões para você. Entendeu? Se você não conseguir fazer a questão número 6, não se preocupe com ela. Não se preocupe com ela. Nem a 7 e nem a 8. Deixa que eu resolvo. Por enquanto, você vai fazer de 1 a 6. Mas a prioridade é de 1 a 5. Se você não fizer 6, não se estresse. Não se estresse. Vai por mim, que eu te levo para a festa. Não vou te levar. Eu vou te levar para o baile, não vou te levar para o velório, não. Tá bom? Então, gente, tá aí a aula para você. Junto com ela vai os PowerPoint. Divirta-se. Bom trabalho e até a próxima.